Eu sou o Groot, eu sou o Groot e eu sou o Groot. Se você não entendeu o que eu falei na língua do Groot, eu repito para você. Eu sou o professor Vinícius, de Biologia, da Unidade São Gonçalo, e hoje nós vamos ver o reino das plantas, mais especificamente as angiospermas. Tranquilo, galera? Bem, galera, como vocês viram nos outros capítulos, as plantas são divididas em 4 grupos, beleza? 4 filos, que é o filo das briófitas, das pteridófitas, das gimnospermas e das angiospermas. Hoje nós vamos ver o filo das angiospermas, tá legal? Que é um dos grupos mais diversificados, que possui mais espécies de plantas, tá legal? São cerca de 350 mil espécies. E o seguinte, ela vai possuir 2 novidades que as outras plantas não possuem, que é a presença de flor e fruto. A flor, ela tem uma responsabilidade reprodutiva na planta, tá legal? E, além disso, para a planta conseguir fazer essa reprodução, ela precisa ser polinizada. Então, boa parte das flores acabam atraindo insetos ou outros animais que vão espalhar esse pólen, tá legal? E também pode ser espalhado por outras maneiras que nós vamos ver já já. Bem, eu só posso chamar de flor aquilo que possui ovário, que nós vamos ver detalhadamente daqui a pouco. E também possuem os frutos, que são estruturas que vão facilitar a dispersão das sementes das plantas e também o desenvolvimento das próprias plantas, tá legal? Enfim, essas plantas vão possuir pétalas coloridas, néctar para atrair animais polinizadores e aromas que também vão atrair esses seres vivos. E as angiospermas são divididas em 2 grupos, o grupo das monocotiledôneas e o grupo da dicotiledôneas, ou eudicotiledôneas, tá legal? Vamos ver um pouco a diferença entre as duas? Bem, quando eu olho uma planta, se eu olho uma planta na rua, num passeio, num parque, alguma coisa, às vezes passa despercebido como uma planta qualquer. Mas se a gente se atentar aos detalhes, a gente consegue ver que as plantas têm, principalmente as angiospermas, nós conseguimos separá-las nesses 2 grupos, é só olhar os detalhes. Bem, se eu consigo ver a raiz da planta, se eu consigo pegar a planta ou observar a raiz, vão existir basicamente 2 tipos de raízes. Raiz em feixes, que vamos chamar de fasciculadas, é aquela famosa grama quando você tira da terra, vem um monte de terra junto com ela, que a raiz é toda espalhada. Então, isso é característico das plantas monocotiledôneas, beleza? Já as dicotiledôneas são raízes pivotantes ou axiais, são raízes profundas e mais unidas, beleza? Como, por exemplo, a raiz de uma árvore, tá legal? Bem, com relação ao caule, o caule das monocotiledôneas tendem a ser bem menores ou divididos em gomos, como, por exemplo, um bambu, ou mais rasteiros, como um caule de uma grama, tá? Então, normalmente, sem crescimento em estatura, aí nós podemos chamar de herbáceas, colmos, bulbos ou rizomas, tá? Rizoma é quando o caule se encontra embaixo do solo. E, normalmente, nas plantas dicotiledôneas, elas têm um grande crescimento em espessura, formam um tronco mesmo, beleza? Então, essa é a primeira diferença. E como vocês já aprenderam, as plantas possuem, com exceção, obviamente, das briófitas, elas possuem vasos condutores de seiva. Nas monocotiledôneas, a distribuição desses vasos condutores de seiva no caule é irregular, não tem uma regra, beleza? Elas vão estar localizadas em vários locais daquele caule. Já nas dicotiledôneas, esses feixes de vasos condutores de seiva, eles são dispostos de forma circular, beleza? Como vocês podem ver na imagem aí no monitor de vocês, ou no celular, não sei onde vocês estão vendo. Bem, com relação às folhas, toda folha ela é presa ao caule. Essa parte que prende a folha ao caule, nós chamamos de bainha. Então, quando você tem uma bainha larga, que ocupa bastante espaço no caule, isso é característico de plantas monocotiledôneas. Já aquela bainha mais reduzida, mais pequenininha, são características de dicotiledôneas. Também tem a questão das nervuras, são aquelas linhas que passam na folha. Geralmente, quando as nervuras são paralelas, como uma grama, por exemplo,
nós temos uma monocotiledônea. Já se aquela nervura parece uma pena ou segue para várias direções, isso é característico das dicotiledôneas. Tranquilo? Nós podemos observar também a diferença. Se você mesmo não conseguiu estar incerto de que tipo de planta é, eu posso olhar para a flor dela. Geralmente, a flor de uma monocotiledônea, as pétalas são 3 pétalas ou múltiplos de 3. Então, 3, 6, 9 pétalas. Já nas plantas dicotiledôneas, geralmente são múltiplos de 5, que a gente chama de pentâmeras, tá legal? Raramente existem múltiplas de 2 ou múltiplas de 4. Então, se eu tenho uma planta com uma flor que as pétalas são múltiplas de 5, de 2 ou de 4, eu posso afirmar que é uma dicotiledônea. Já se é múltiplo de 3, então é uma monocotiledônea, tranquilo? E, poxa, não tenho certeza, por exemplo, fui no mercado, comprei um monte de semente e não sei se aquilo é uma monocotiledônea ou uma dicotiledônea. Bem, vamos pegar 2 exemplos. O milho, que a gente compra no mercado, e o feijão. Bem, o milho e o feijão são sementes, só que pensa comigo, quando eu pego o feijão, eu consigo dividi-los em 2. Aquela parte dividida em 2, nós chamamos de cotilédone. Então, como são 2 cotilédones, nós chamamos de dicotiledôneos. Já o milho, eu não consigo dividi-lo, beleza? Então, como ele só tem um cotilédone só, nós chamamos de monocotiledôneos, beleza? Então, se eu pego, por exemplo, o amendoim é uma dicotiledônea. Já se eu pego uma outra semente que eu não consigo dividir a sua semente, nós chamamos elas de monocotiledôneas, beleza? Então, galera, agora nós vamos ver uma estrutura que é bem específica das plantas, que é a flor, tranquilo? O seguinte, como eu falei para vocês no início, a flor era uma estrutura reprodutiva das plantas. É através delas que as plantas vão se reproduzir. Olhando de maneira geral, o que nós temos? Começando aqui por baixo, a flor ela é presa à planta por uma estrutura que nós chamamos de pedúnculo floral, que é uma parte estéril da flor, beleza? Então, tanto o pedúnculo floral quanto o receptáculo floral são partes estéreis, não tem tanta importância do ponto de vista reprodutivo da flor para a planta. E elas têm basicamente a função de sustentar essa flor. Seguindo, nós temos pétalas modificadas, na verdade, folhas modificadas, que nós chamamos de sépala. Quando você observa uma flor e tem aquelas folhinhas verdes embaixo, que auxiliam na sustentação da flor, nós chamamos aquilo de sépala, beleza? E, posteriormente a isso, nós temos as pétalas, beleza? A função da pétala é recobrir o órgão sexual da planta e também atrair polinizadores. Às vezes você tem as pétalas muito coloridas, às vezes com aromas e coisas assim. Isso auxilia na atração de agentes polinizadores, beleza? E aqui nós vamos dividir essa parte aqui mais no meio em duas. Nós vamos chamar de estame, de maneira geral, e pistilo ou carpelo. Essa é a parte que interessa para a reprodução das plantas, beleza? Bem, o estame ele é constituído por esse filete aqui, que vai seguindo, e aqui em cima a antera. Esse conjunto todo nós podemos chamar de gineceu também, que é a parte masculina da flor. É uma convenção chamar essa parte de masculina. Vai ser a parte responsável pela produção de pólen, beleza? Já do outro lado, nós temos o ovário, que vai abrigar o óvulo da planta. Então, ou seja, eu só posso chamar de flor o que tem o ovário e contém o óvulo dentro, beleza? Eu tenho o estilete e depois o estigma, onde se prende o grão de pólen. Tranquilo? Esse conjunto todo aqui, eu posso chamar de androceu, que seria a parte feminina da planta. Tranquilo? No próximo slide, tudo isso que eu expliquei das partes das plantas
está escrito, caso vocês queiram anotar ou algo assim, beleza, galera? Então, só relembrando, pedúnculo floral vai ser a parte que fixa a flor na planta, o receptáculo também. As sépalas são folhas modificadas estéreis que formam o cálice da planta. As pétalas são folhas modificadas coloridas que juntas formam o que a gente chama de corola, tá? Tem uma pétala, 2 pétalas, o conjunto delas nós chamamos de corola e tem a função de atrair polinizadores, beleza? Ou facilitar de alguma outra maneira a reprodução da planta. Eu tenho o estame, beleza? Que é o conjunto, ou o androceu, que é o conjunto masculino da planta, que é o filete antera, que é responsável pela produção de grãos de pólen, tá legal? Eu tenho o carpelo, que é o estigma, o estilete mais o ovário, que forma a parte feminina, o gineceu da planta. Tranquilo, galera? Então, e verticículos florais são todo o conjunto de folhas modificadas para esse intuito de reprodução das plantas. Tá legal? Bem, como nós falamos de polinização, nós temos vários tipos de polinização. A primeira delas é pelo vento, que é muito comum. Aliás, muito comum não. Ele é o único meio de polinização das gimnospermas que vocês viram antes, que a gente chama de são plantas anemófilas, que a dispersão do grão de pólen ocorre pelo vento, tá legal? Só que o que acontece? A natureza é uma parada tão legal que a flor ela vai ter uma adaptação específica para cada tipo de polinizador. Então, por exemplo, numa planta anemófila, que a dispersão do grão de pólen é feita pelo vento, a corola, que é o conjunto de pétalas, ela é ausente, às vezes não tem, ou é pouco vistosa, não é lá muito colorida, beleza? E produzem bastante grão de pólen, tá? Porque como vai ser disperso pelo vento, muito pólen vai se perder. E o estigma, ele é plumoso, para tentar pegar tudo, qualquer grão de pólen que passe por ali, beleza? Então, são adaptações específicas para a polinização feita pelo vento, beleza? Outro meio de polinização é pelos animais. Então, por exemplo, eu posso ter a polinização feita por insetos, que aí eu vou chamar de flores entomófilas, beleza? Aí tem entomófilas noturnos e diurnos, justamente porque existem insetos diurnos ou noturnos. Nas noturnas, a corola ela é clara, tá legal? Justamente para facilitar o animal a ver aquela flor. O pólen é pegajoso para grudar mesmo no animal e não é muito abundante, já que o inseto ele vai de flor em flor, não precisa produzir tanto pólen assim, sendo um desperdício de energia. Esses insetos podem comer o pólen e produzem o néctar, que é um atrativo a mais, beleza? Já nas diurnas, a corola, o conjunto de pétalas é bem vistoso, é bem colorido, tudo para chamar a atenção daquele inseto que está passando por ali. E produz muito odor, tá? Aquelas flores que têm cheiros agradáveis ou, às vezes, desagradáveis, depende do tipo de inseto. Se for, por exemplo, uma abelha ou algum outro animal que goste mais de um aroma adocicado, vai ter aquele aroma doce. Mas se for atrair mosca, por exemplo, existem flores que têm cheiro de podre mesmo. Então, depende muito do agente polinizador que ali vai estar, tá? Então, novamente, o pólen pegajoso, pouco abundante, não precisa produzir muito pólen. O pólen também é comestível e produzem néctar, tá legal? Outros animais que podem dispersar o pólen são os pássaros, que a gente vai chamar de ornitófilos. E a corola ela é vistosa, novamente, para atrair a atenção daquele pássaro. Pólen pegajoso, pouco abundante e também produz o néctar. É o caso dos beija-flores. O beija-flor é um animal que bate as asas muito rápido, gasta muita energia, então ele vai na flor procurando néctar e com isso o pólen vai grudando nele e ele vai dispersando pólen para outras flores, beleza? E o outro, por último aqui, são os morcegos, que nós podemos chamar de polinizadores quiropterófilos, tá legal? Que a corola é clara, já que esses animais não diferenciam muito as cores, e às vezes também de escura, não tem muito odor,
Novamente, pólen pegajoso, muito pouco abundante e produz néctar. Vocês podem perceber que quando a dispersão de pólen é feita por um animal, a planta produz pouco pólen e esse pólen geralmente é pegajoso. Como eu falei anteriormente, eu não vou precisar produzir tanto pólen quanto se fosse pelo vento, porque eu vou ter pouco desperdício. Então, eu não preciso gastar tanta energia produzindo mais pólen, já que o que eu produzo vai dar conta. Tá legal? E ainda consigo produzir uma substância que é o néctar para dar um atrativo a mais para aquele animal vir na minha flor e pegar o meu pólen. Beleza? Continuando aqui. Agora que são elas, galera. Vamos ver a reprodução, o ciclo reprodutivo das plantas. Primeiro, vamos para a parte masculina da planta, para o seu androceu, beleza? Vamos lá. Eu tenho as anteras, que é a parte lá que vai ser responsável pela produção do grão de pólen. E o seguinte, dentro da antera, eu vou encontrar o microesporócito, que é uma célula diploide, uma célula 2N. Relembrando aqui as aulinhas lá do nono ano de mitose e meiose. Quando eu tenho uma célula 2N, é porque ela tem 2 representantes de cada cromossomo. Então, por exemplo, o ser humano, ele tem 46 cromossomos, mas estão todos em pares, formam 23 pares, beleza? São cromossomos iguais, formam um par. Então, o que isso quer me dizer? Se eu tenho um microesporócito 2N, eu não sei quantos cromossomos essa planta tem, mas eu sei que ele é organizado em pares. Se, por exemplo, essa célula sofrer uma mitose, vou gerar 2 células também 2N. Já se essa célula sofre meiose, eu vou gerar células com metade do número de cromossomos. Ao invés de ter pares de cromossomos que são iguais, eu vou ter apenas um representante dele. Só relembrando, galera, isso é matéria lá do nono ano, hein? Enfim, esse microesporócito, diferente, por exemplo, das nossas células do nosso corpo, que só sofrem meiose para gerar gameta, na planta, a meiose ou a mitose vão seguir padrões diferentes. Enfim, eu tenho um microesporócito, e esse microesporócito vai sofrer uma meiose reducional, beleza? Ou seja, eu vou gerar 4 células com metade do número de cromossomos, ou seja, 4 células N, que eu posso chamar de microesporos. Então, os microesporócitos vão dar origem aos microesporos, beleza? E esse microesporos, ele sofre uma mitose e vão gerar 2 células. Uma célula a gente vai chamar de célula do tubo e a outra de célula geradora. A célula do tubo, ele vai formar o que a gente chama de tubo polínico, que vai ser muito importante lá na fecundação da parte feminina. Já a célula geradora, ela vai sofrer uma nova mitose e vai gerar 2 células espermáticas, que são as células que vão fazer, de fato, a fecundação na parte feminina, beleza? Então, o grão de pólen, ele é basicamente a célula que vai dar origem ao tubo polínico e as células geradoras. Tranquilo? Já a parte feminina, eu tenho o ovário e dentro do ovário eu encontro o óvulo, beleza? Esse óvulo, ele vai ter uma célula aqui dentro que nós vamos chamar de megasporo ou célula mãe, que também é uma célula 2N, beleza? Essa célula megasporo, ela vai sofrer uma meiose reducional, beleza? E vão gerar 4 células N, que a gente vai chamar de megásporo, tá legal? 3 desses megásporos, eles vão degradar, não vão sumir, e sobra somente um, tranquilo? Essa célula cresce, virando um megásporo mais maduro, beleza? E ele vai sofrer uma mitose, beleza? Mas ele não vai sofrer uma mitose completa. Ele vai sofrer várias mitoses, uma mitose, 2, 3 mitoses. No final, nós vamos ter 8 núcleos ali, 8 células, tá legal? 8 células dentro desse óvulo, beleza? O que vai acontecer? Aí, dependendo da posição da célula, nós damos nomes diferentes para elas.
vai ter uma célulazinha que é a que vai dar origem, quando ocorrer a fecundação, ao embrião da planta, nós vamos chamar de oosfera, que é o gameta feminino, beleza? As células que ficam do lado dessa oosfera, nós chamamos de sinérgides, beleza? Aquelas células que ficam ao contrário da oosfera, nós chamamos de antípodas. E aquelas que ficam no meio são núcleos isolados ou núcleos polares. Vai ser importante nós sabermos o nomezinho de cada uma, mas principalmente da oosfera, que é essa daqui, beleza? Ao qual o cursor está passando, e os núcleos isolados, núcleos polares, beleza? Então, já que agora a gente entendeu em separado como que ocorre a formação do grão de pólen e a formação da oosfera, que é o gameta feminino da planta, vamos ver tudo no mesmo conjunto, como que ocorre a reprodução das plantas. Beleza? Aqui, então, galera, quando o grão de pólen chega no estigma da parte feminina da planta do gineceu, o que vai acontecer? Esse grão de pólen, uma das células do grão de pólen vai produzir um tubo celular, beleza? Daí, o nome lá que eu falei para vocês, célula do tubo, que vai até o ovário, beleza? Até o óvulo da planta. E por esse tubo vão descer os núcleos gaméticos, tá legal? Que vão fazer a fecundação. São 2 núcleos. Prestem atenção aqui agora que isso é bem importante. Um desses núcleos gaméticos vai fecundar a oosfera, formando o zigoto, que posteriormente vai formar o embrião da planta, vai formar a plantinha bebê. Tranquilo? Então, o grão de pólen formou o túbulo e desceu por esse tubo um núcleo gamético. Um desses núcleos gaméticos vai fecundar a oosfera, formando o zigoto, que depois vai formar a plantinha bebê. Tranquilo? O outro núcleo gamético, ele vai fecundar os núcleos polares aqui. Mas, vão fecundar 3? Sim. Preste atenção aqui. A oosfera mais as células espermáticas, ou esses núcleos gaméticos, vão formar o zigoto, uma célula 2N. Já o núcleo polar, são 2 núcleos polares, N mais N, mais a outra célula espermática, vão formar uma célula 3N. Pode isso? Sim, pode. O que acontece? Se eu tenho células 2N, é porque eu tenho o quê? Um representante de cada cromossomo, eu tenho pares de cromossomo. O que vai acontecer nessas células? Que elas vão ter trios, beleza? E isso vai formar o endosperma da semente da planta, beleza? Então, forma o endosperma. Já o embrião vai formar uma nova planta quando houver a germinação. Tranquilo? Aqui, então, tudo de maneira mais ampla, nós temos o quê? A antera, que vai produzir, que tem o microesporo. Esse microesporo vai dar origem ao grão de pólen com 2 células, célula do tubo e a célula germinativa. Ao chegar no estigma do gineceu da planta, ela se forma o tubo polínico, e esse tubo polínico vai até lá o óvulo da planta. Chegando no óvulo, os núcleos gaméticos ou núcleos espermáticos fecundam a oosfera e os núcleos polares, beleza? Daí vai formar quem? O embrião e o endosperma da semente. Tá legal? Então é o seguinte, ocorrendo a dupla fecundação, então isso é uma característica de angiosperma, é a dupla fecundação. A fecundação da oosfera e a fecundação dos núcleos polares, tranquilo? Que vai formar a semente, beleza? E por fora dessa semente vai ter uma estrutura que a gente chama de fruto. Agora sim, para que serve o fruto? O fruto ele protege as sementes no seu interior e os animais podem comer aquele fruto. Isso vai ajudar na dispersão da semente. Nós temos 2 tipos de dispersão. Dispersão do grão de pólen, beleza? E a dispersão da semente.
Então, quando o animal ele vai comer a fruta, conforme ele vai comendo, ele vai derrubando as sementes longe da planta mãe, ajudando aquela planta a se espalhar pelaquela área, beleza? Mas o que é o fruto? O fruto vem ele se desenvolve a partir das células do ovário da planta, beleza? Não é do óvulo, não é da oosfera. Lembrando que é o seguinte, a oosfera vai gerar o embrião, beleza? Os núcleos polares aqui vão gerar o endosperma da semente, o óvulo vai contribuir para a formação da semente também, beleza? Para o tegumento, para a casca. E o ovário, toda aquela parte que envolvia, que continha o óvulo, vai formar o fruto, beleza? O fruto verdadeiro é aquele que tem origem nos ovários das flores, beleza? Se eu tenho algum outro, por exemplo, o caju é muito notório por isso. Tudo que é formado, a fruta verdadeira do caju não é o caju que a gente consome, é a castanha. Ou seja, dentro da castanha eu tenho a semente, o embrião, e o que formou a castanha em si foi o óvulo. Na real, o caju, ele é o pedúnculo da flor. Aquele pedúnculo, ele incha, fica com um líquido bem adocicado para atrair animais. É um jeito que a planta evolutivamente encontrou de atrair agentes dispersores de semente. Então, eu só chamo de fruto, o que tem origem no ovário. Agora, fruta é tudo aquilo que a gente come que tem um gosto adocicado, beleza? Por exemplo, tomate é um fruto, mas não é uma fruta, beleza? Então, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Um beijo para vocês, boa quarentena e até a próxima aula.